Eu acuso Jorge Mário Bergoglio de heresia e de cisma, e como herege e cismático, peço que seja julgado e removido do trono que ocupa indignamente há mais de 11 anos. Acuso igualmente Jorge Mário Bergoglio por ter provocado, em razão do prestígio e da autoridade da Sé Apostólica que usurpa, graves efeitos adversos, esterilidade e morte em milhões de fiéis que seguiram o seu insistente apelo para se submeterem à inoculação de um soro gênico experimental produzido com fetos abortados, chegando a fazer publicar uma nota que indicava o seu uso como moralmente lícito. Ele deverá responder diante do tribunal de Deus por este crime contra a humanidade. Olá, aqui é a Helga do canal Desde Espanha. Hoje eu trago aqui a declaração J'accuse de Monsenhor Viganò sobre a acusação de cisma, pela qual Bergoglio supostamente o excomungou. Mas antes de continuar, quero pedir-lhe que me dê um like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Comecemos! Vou ler aqui o comunicado de imprensa do Dicastério para a Doutrina da Fé. Dicastério para a Doutrina da Fé. Comunicado de imprensa sobre a conclusão do processo penal extrajudicial contra Sua Excelência, o Reverendíssimo Carlo Maria Viganò, 5 de julho de 2024. Em 4 de julho de 2024, o Congresso do Dicastério para a Doutrina da Fé reuniu-se para concluir o processo penal extrajudicial referido no cânon 1720 SIC contra o excelentíssimo Carlo Maria Viganò, arcebispo titular de Upiana, acusado do delito reservado de cisma, cânones 751 e 1364 SIC, artigo 2 SST. São bem conhecidas suas declarações públicas manifestando a recusa em reconhecer e submeter-se ao Supremo Pontífice, sua rejeição à comunhão com os membros da Igreja sujeitos a ele, bem como a legitimidade e a autoridade magisterial do Concílio Vaticano II. Ao término do processo penal, o excelentíssimo Carlo Maria Viganò foi considerado culpado do delito reservado de cisma. O dicastério declarou a excomunhão lata sententia em conformidade com o cânon 1364, parágrafo 1, SIC. A remoção da censura nestes casos é reservada à Sé Apostólica. Esta decisão foi comunicada ao excelentíssimo Viganò em 5 de julho de 2024. Antes de ler a declaração de Monsenhor Viganò, quero dar uma breve explicação aqui. Por que Monsenhor Viganò intitulou em francês essa declaração acusatória de Bergoglio? A expressão j'accuse, em francês eu acuso, tornou-se célebre em 1898, quando foi usada pelo escritor Émile Zola em um artigo publicado no jornal L'Aurore. A Aurora. Neste texto, Zola denunciava publicamente o governo francês e o alto comando militar por sua condução injusta do caso Dreyfus. Dreyfus era um oficial do exército judeu que foi falsamente acusado de traição. O artigo foi uma acusação direta, corajosa e pública, que visava a responsabilizar indivíduos e instituições pelos erros e injustiças cometidos. Desde então, j'accuse passou a ser usada como título simbólico para declarações ou denúncias formais e contundentes, especialmente quando alguém expõe erros graves, injustiças ou corrupções de autoridade, assumindo risco pessoal ao fazê-lo. Monsenhor Viganò escolheu este título para sua declaração sobre a acusação de cisma justamente para enfatizar a força da sua denúncia contra graves erros e usurpações na Igreja, ecoando o espírito de coragem e confrontação direta que Zola exemplificou. É um gesto retórico
que combina moralidade, desafio e autoridade pública, deixando claro que se trata de uma acusação séria e fundamentada. Passo agora a ler a declaração de Monsenhor Viganò sobre a acusação de cisma. J'accuse. Ainda que nós, ou um anjo do céu, vos pregue um evangelho diferente daquele que vos pregamos, seja anátema. Como já dissemos, repito agora: se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que recebestes, seja anátema. Gálatas 1, 8-9. Quando penso que nos encontramos no Palácio do Santo Ofício, que é a testemunha excepcional da tradição e da defesa da fé católica, não posso deixar de pensar que estou em minha casa e que sou eu, a quem vocês chamam de o tradicionalista, quem deveria julgar vocês. Assim falou o arcebispo Marcel Lefebvre em 1979, convocado ao antigo Santo Ofício na presença do prefeito cardeal Schepper e de outros 2 prelados. Como declarei no comunicado do último dia 20 de junho de 2024, não reconheço a autoridade nem do tribunal que pretende julgar-me, nem de seu prefeito, nem de quem o nomeou. Esta minha decisão, certamente dolorosa, não é fruto de precipitação ou de espírito de rebelião, mas ditada pela necessidade moral que, como bispo e sucessor dos apóstolos, me obriga em consciência a dar testemunho da verdade, isto é, do próprio Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. Enfrento esta prova com a determinação que me vem de saber que não tenho nenhum motivo para me considerar separado da comunhão com a Santa Igreja e com o Papado, aos quais sempre servi com filial devoção e fidelidade. Não poderia conceber um só instante da minha vida fora desta única arca de salvação, que a providência constituiu como corpo místico de Cristo, na submissão à sua cabeça divina e ao seu vigário na terra. Os inimigos da Igreja Católica temem o poder da graça que opera por meio dos sacramentos e, sobretudo, o poder da Santa Missa, terrível caterhon que anula muitos dos seus esforços e conquista para Deus tantas almas que de outro modo se perderiam. E é precisamente esta consciência da potência da ação sobrenatural do sacerdócio católico na sociedade que está na origem da sua feroz hostilidade à tradição. Satanás e os seus servos sabem muito bem qual ameaça constitui a única verdadeira igreja ao seu plano anticrístico. Esses subversores, que os romanos pontífices corajosamente denunciaram como inimigos de Deus, da Igreja e da humanidade, identificam-se na inimica vis, a maçonaria. Ela infiltrou-se na hierarquia e conseguiu fazê-la depor as armas espirituais de que dispunha, abrindo as portas da cidadela ao inimigo em nome do diálogo e da fraternidade universal, conceitos intrinsecamente maçônicos. Mas a Igreja, a exemplo do seu divino fundador, não dialoga com Satanás, combate-o. Como destacou Romano Amério no seu fundamental ensaio Diota Unum, esta rendição vil e culpável começa com a convocação do Concílio Ecumênico Vaticano II e com a ação subterrânea e altamente organizada de eclesiásticos e leigos ligados às seitas maçônicas, voltada a subverter, lenta, mas inexoravelmente, a estrutura de governo e de magistério da Igreja
para demoli-la a partir de dentro. Inútil procurar outras razões. Os documentos das seitas secretas demonstram a existência de um plano de infiltração concebido no século XIX e levado a cumprimento um século depois, exatamente nos termos em que fora pensado. Processos dissolutórios análogos haviam se realizado anteriormente na esfera civil, e não é por acaso que os papas souberam reconhecer nos motins e nas guerras que ensanguentaram as nações europeias a obra desagregadora da maçonaria internacional. A partir do concílio, a Igreja tornou-se, portanto, portadora dos princípios revolucionários de 1789, como admitiram alguns entre os partidários do Vaticano II, e como é confirmado pelo apreço manifestado pelas lojas maçônicas em relação a todos os papas do concílio e do pós-concílio, precisamente pelas mudanças que os maçons há muito tempo exigiam. A mudança, ou melhor, o adornamento, esteve tão no centro da narrativa conciliar que se tornou a marca distintiva do Vaticano II e colocou essa Assembleia como o terminus post-quem, que sanciona o fim do Ancien Régime, o da velha religião, da velha missa, do pré-concílio e o início da Igreja Conciliar, com a sua nova missa e a substancial relativização de todo dogma. Entre os autores desta revolução aparecem os nomes daqueles que, até o pontificado de João XXIII, haviam sido condenados e afastados do ensino, em razão da sua heterodoxia. A lista é longa e inclui também aquele Ernesto Buonaiuti, excommunicato vitandus, amigo de Roncalli, o Papa João XXIII, morto impenitente na heresia, e que justamente há poucos dias o presidente da Conferência Episcopal Italiana, cardeal Matteo Zuppi, comemorou com uma missa na Catedral de Bolonha, como relata, com mal disfarçado entusiasmo, Il Faro di Roma, que disse: quase 80 anos depois, um cardeal totalmente em sintonia com o Papa recomeça precisamente com um gesto litúrgico que tem em tudo e por tudo o sabor de uma reabilitação, ou, ao menos, de um primeiro passo nessa direção. Sou, portanto, convocado perante o tribunal que substituiu o Santo Ofício para ser julgado por cisma, enquanto o chefe dos bispos italianos, indicado entre os papabili e inteiramente alinhado com o Papa, celebra ilegalmente uma missa de sufrágio por um dos piores e mais obstinados expoentes do modernismo, contra quem a Igreja, aquela da qual, segundo eles, estou separado, havia pronunciado a mais severa sentença de condenação. Em 2022, no jornal Avvenire, da Conferência Episcopal Italiana, o professor Luigino Bruni elogiou o modernismo nestes termos: um processo de renovação necessário para a Igreja Católica de seu tempo, ainda impermeável aos estudos críticos da Bíblia que vinham ganhando espaço no mundo protestante há muitas décadas. Para Buonaiuti, abraçar os estudos científicos e históricos da Bíblia era o principal caminho para o encontro da Igreja com a modernidade. Este encontro, no entanto, nunca ocorreu, porque a Igreja Católica estava ainda dominada pelos teoremas da teologia neoescolástica e bloqueada pelo medo da Contra-Reforma de que os ventos do protestantismo pudessem finalmente invadir o corpo católico. Bastariam estas palavras para fazer compreender o abismo que separa a Igreja Católica daquela que a substituiu com o Concílio Vaticano II, quando os ventos protestantes finalmente invadiram o corpo católico. Este episódio recentíssimo é apenas o último de uma infinita série de pequenos passos, de silenciosas aquiescências, de cúmplices piscadelas,
com que os próprios altos escalões da hierarquia conciliar tornaram possível a transição dos teoremas da teologia neoescolástica, isto é, da formulação clara e inequívoca dos dogmas, para a apostasia presente. Encontramo-nos na situação surreal em que uma hierarquia se define católica e, por isso, pretende obediência do corpo eclesial, enquanto, ao mesmo tempo, professa doutrinas que, antes do concílio, a Igreja havia condenado, e que condena, como heréticas, doutrinas que até então haviam sido ensinadas por todos os papas. Isso acontece quando se retira o absoluto do verdadeiro e o relativiza, adaptando-o ao espírito do mundo. Como agiriam, hoje, os pontífices dos últimos séculos? Julgar-me-iam culpado de cisma? Ou antes, condenariam aquele que se faz passar por seu sucessor? Junto comigo, o Sinédrio modernista julga e condena todos os papas católicos, porque a fé que eles defenderam é a minha, e os erros que Bergoglio defende são aqueles que eles, sem exceção, condenaram. Pergunto-me, então, que continuidade pode haver entre duas realidades que se opõem e se contradizem mutuamente? Entre a Igreja conciliar e sinodal de Bergoglio e aquela bloqueada pelo medo contra-reformista, da qual ele ostensivamente se distancia? E de qual igreja eu estaria em estado de cisma se aquela que se pretende católica se distingue da verdadeira igreja justamente na sua pregação daquilo que esta condenava e na condenação daquilo que ela pregava? Os adeptos da Igreja Conciliar responderão que isso se deve à evolução do corpo eclesial em uma renovação necessária, enquanto o magistério católico nos ensina que a verdade é imutável e que a doutrina da evolução dos dogmas é herética. Duas igrejas, certamente, cada uma com suas doutrinas, suas liturgias e seus santos. Se para o católico a igreja é una, santa, católica e apostólica, para Bergoglio a igreja é conciliar, ecumênica, sinodal, inclusiva, imigracionista, ecossustentável, gay-friendly. A igreja teria, portanto, começado a ensinar o erro? Podemos acreditar que a única arca de salvação seja ao mesmo tempo instrumento de perdição para as almas? Que o corpo místico se separe da sua cabeça divina, Jesus Cristo, fazendo falhar a promessa do Salvador? Isso, obviamente, não pode ser admissível, e quem o sustenta cai na heresia e no cisma. A Igreja não pode ensinar o erro, nem a sua cabeça, o romano pontífice, pode ser, ao mesmo tempo, herege e ortodoxo, Pedro e Judas, em comunhão com todos os seus predecessores e, ao mesmo tempo, em cisma com eles. A única resposta teologicamente possível é que a hierarquia conciliar, que se proclama católica, mas abraça uma fé diferente da ensinada constantemente por 2000 anos pela Igreja Católica, pertence a outra entidade e, por isso, não representa a verdadeira Igreja de Cristo. Aqueles que me recordam que o arcebispo Marcel Lefebvre jamais chegou a questionar a legitimidade do romano pontífice, mesmo reconhecendo a heresia e até a apostasia dos papas conciliares, quando exclamou: Roma perdeu a fé, Roma está na apostasia. Eu lhes recordo que nestes últimos 50 anos a situação piorou dramaticamente e que, com toda probabilidade, este grande pastor hoje agiria com igual firmeza, repetindo publicamente o que então dizia apenas aos seus clérigos. E Monsenhor Viganò cita Monsenhor Lefebvre assim: neste concílio pastoral, o espírito de erro e de mentira pôde trabalhar à vontade, colocando em toda parte bombas relógio que explodirão as instituições
a seu devido tempo. Princípios e Diretivas, 1977. E ainda, aquele que está sentado no trono de Pedro, referia-se a João Paulo II, participa de cultos de falsos deuses. Que conclusão deveríamos tirar, talvez dentro de alguns meses, diante desses atos reiterados de comunicação com falsos cultos? Não sei. Pergunto-me, mas é possível que nos vejamos obrigados a crer que o Papa não é Papa, porque, à primeira vista, parece-me, não quero ainda dizê-lo de modo solene e público, que é impossível que alguém que é pública e formalmente herege seja Papa. 30 de março de 1986, data em que Monsenhor Lefebvre disse isso. E volta a falar Monsenhor Vigano. Como sabemos que a Igreja Sinodal e seu líder, Bergoglio, não professam a fé católica, pela adesão total e incondicional de todos os seus membros a uma multidão de erros e heresias já condenados pelo magistério infalível da Igreja Católica, e por sua rejeição ostensiva de qualquer doutrina, preceito moral, ato de culto ou prática religiosa não sancionados por seu concílio. Nenhum deles pode, em sã consciência, subscrever a profissão de fé tridentina e o juramento antimodernista, porque o que ambos expressam é exatamente o oposto do que o Vaticano II e o chamado Magistério Conciliar insinuam e ensinam. Uma vez que é teologicamente insustentável que a Igreja e o Papado sejam instrumentos de perdição e não de salvação, devemos necessariamente concluir que os ensinamentos heterodoxos transmitidos pela chamada Igreja Conciliar e pelos papas do concílio, a partir de Paulo VI, constituem uma anomalia que põe seriamente em discussão a legitimidade da sua autoridade magisterial e de governo. Devemos compreender que o uso subversivo da autoridade na Igreja, visando a sua destruição ou transformação em uma outra Igreja diferente daquela desejada e fundada por Cristo, constitui, por si só, um elemento suficiente para tornar nula a autoridade desta nova entidade que se sobrepôs maliciosamente à Igreja de Cristo, usurpando seu poder. É por isso que não reconheço a legitimidade do dicastério que me processa. As modalidades com que foi conduzida a ação hostil contra a Igreja Católica confirmam que foi planejada e desejada, porque, de outro modo, aqueles que a denunciavam teriam sido escutados e quantos nela cooperaram teriam cessado imediatamente. Certamente, com os olhos da época e a formação tradicional da maior parte dos cardeais, dos bispos e do clero, o escândalo de uma hierarquia que se contradizia a si mesma apareceu como uma enormidade tal que levou muitos prelados e clérigos a não querer acreditar ser possível que os princípios revolucionários e maçônicos pudessem encontrar acolhida e promoção na Igreja. Mas foi exatamente esse o golpe de mestre de Satanás, como o definiu o arcebispo Lefebvre, que soube aproveitar-se do respeito natural e do amor filial dos católicos para com a autoridade sagrada dos pastores, a fim de induzi-los a antepor a obediência à verdade, talvez na esperança de que um futuro papa pudesse, de algum modo, reparar o desastre consumado, cujos efeitos devastadores já se podiam entrever. Isso não aconteceu, apesar de alguns terem corajosamente lançado o alarme. E eu mesmo me incluo entre aqueles que, naquela fase atribulada, não ousaram opor-se a erros e desvios que ainda não se tinham manifestado plenamente em seu alcance destrutivo. Não quero com isso dizer que não tivesse percebido o que acontecia, mas que não encontrei
por causa do trabalho intenso e das incumbências totalizantes de natureza burocrática e administrativa ao serviço da Santa Sé, as condições para captar a gravidade inaudita do que se estava cumprindo diante de nossos olhos. A ocasião que me conduziu ao confronto com meus superiores eclesiásticos começou quando eu era delegado para as representações pontifícias, depois como secretário-geral do governatorato e, por fim, como núncio apostólico nos Estados Unidos. Minha luta contra a corrupção moral e financeira desencadeou a fúria do então secretário de Estado, cardeal Tarcísio Bertone, quando, em conformidade com minhas competências de delegado para as representações pontifícias, denunciei a corrupção do cardeal McCarrick e me opus à promoção ao episcopado de candidatos corruptos e indignos apresentados pelo secretário de Estado, o qual me transferiu ao governatorato, porque eu o impedia de fazer os bispos que ele queria. Foi sempre Bertone, com a cumplicidade do cardeal Lajolo, quem obstaculizou minha obra voltada a combater a corrupção difusa no governatorato, onde eu já havia obtido importantes resultados, além de toda expectativa. Foram ainda Bertone e Lajolo que convenceram o Papa Bento a expulsar-me do Vaticano e enviar-me aos Estados Unidos. Lá me encontrei diante das torpes vicissitudes do cardeal McCarrick, inclusive suas perigosas relações com expoentes políticos da administração Obama-Biden e em nível internacional, que não hesitei em denunciar ao secretário de Estado Parolin, que não lhes deu a menor importância. Isso me levou a considerar muitos eventos aos quais eu havia assistido durante minha carreira diplomática e de pastor, sob uma luz diferente, a perceber a sua coerência com um único projeto, que por sua natureza não podia ser nem exclusivamente político, nem exclusivamente religioso, uma vez que incluía um ataque global à sociedade tradicional, baseada no ensinamento doutrinal, moral e litúrgico da Igreja. Assim, de estimado núncio apostólico, como quem, dias atrás, o próprio cardeal Parolin reconheceu minha lealdade, honestidade, correção e eficiência exemplares, tornei-me um arcebispo incômodo, não apenas por ter pedido justiça nos processos contra prelados corruptos, mas também e, sobretudo, por ter oferecido uma chave de leitura que mostra como a corrupção na hierarquia era uma premissa necessária para controlá-la, manipulá-la e constrangê-la, pelo meio da chantagem, a agir contra Deus, contra a Igreja e contra as almas. E esse modus operandi que a maçonaria havia descrito minuciosamente antes de se infiltrar no corpo eclesial é um reflexo daquele adotado nas instituições civis, onde os representantes do povo, especialmente nos mais altos níveis, são, em grande parte, chantageáveis, porque corruptos e pervertidos. A sua obediência aos delírios da elite globalista conduz os povos à ruína, à destruição, à doença, à morte. E não apenas à morte do corpo, mas também à da alma. Pois o verdadeiro projeto da nova ordem mundial, ao qual Bergoglio é submisso e do qual tira sua própria legitimação dos poderosos do mundo, é um projeto essencialmente satânico, no qual a obra da criação do Pai, da redenção do Filho e da santificação do Espírito Santo é odiada, anulada e falsificada pelo Simia Dei e por seus servos. Assistir à subversão total da ordem divina e à propagação do caos infernal, com a zelosa colaboração dos altos escalões do Vaticano e do Episcopado, nos faz compreender quão terríveis são as palavras da Virgem Maria em La Salette.
Roma perderá a fé e se tornará a sede do anticristo. E quão hedionda é a traição da apostasia dos pastores, e ainda mais inaudita a daquele que se senta no trono do Beatíssimo Pedro. Se eu permanecesse em silêncio diante dessa traição, que se consuma com a covarde cumplicidade de muitos, demasiados prelados, relutantes em reconhecer no Concílio Vaticano II a causa principal da revolução presente e, na adulteração da missa católica, a origem da dissolução espiritual e moral dos fiéis, eu faltaria ao juramento prestado no dia da minha ordenação e renovado por ocasião da minha consagração episcopal. Como sucessor dos apóstolos, não posso e não quero aceitar assistir à demolição sistemática da Santa Igreja e à condenação de tantas almas, sem buscar, com todos os meios, opor-me a tudo isso. Nem posso considerar preferível um vil silêncio para viver tranquilamente ao testemunho do Evangelho e à defesa da verdade católica. Uma seita cismática me acusa de cisma. Isso deveria bastar como prova da subversão em curso. Imagine que imparcialidade de juízo poderá exercer um juiz que depende daquele a quem eu acuso de ser um usurpador. Mas justamente porque essa situação é emblemática, desejo que os fiéis, que não são obrigados a conhecer o funcionamento dos tribunais eclesiásticos, compreendam que o delito de cisma não se consuma quando existem razões fundadas para considerar duvidosa a eleição do Papa em razão do vitium consensus e das irregularidades ou violações das normas que regem o conclave, conforme Verns Vidal Ius Canonicum, Roma, Pontifícia Universidade Gregoriana, 1937, volume 7º, página 439. A bula Cum ex apostolatus officio de Paulo IV estabelece perpetuamente a nulidade da nomeação ou eleição de qualquer prelado, incluindo o Papa, que tenha caído em heresia antes de sua promoção a cardeal ou elevação a romano pontífice. Define a promoção ou elevação como nula irrita et inanis, isto é, nula, inválida e sem qualquer valor, mesmo que tenha ocorrido com o acordo e consentimento unânime de todos os cardeais. Nem se pode dizer que seja validada pela recepção do ofício, consagração ou posse, ou pela entronização do próprio Romano Pontífice, ou pela obediência que lhe é prestada por todos e pelo lapso de qualquer período no referido exercício do seu ofício. Paulo IV acrescenta que todos os atos praticados por esta pessoa devem ser considerados igualmente nulos e inválidos, e que os seus súditos, tanto clérigos como leigos, estão isentos de obediência para com ele, sem prejuízo, contudo, da obrigação de fidelidade e obediência por parte destas mesmas pessoas, sujeitas aos futuros bispos, arcebispos, patriarcas, primazes, cardeais e romano pontífice canonicamente sucessores. Paulo IV conclui: e para maior confusão dos assim promovidos e elevados, onde pretendem continuar a administração, é permitido solicitar assistência do braço secular. Nem aqueles que se esquivam da fidelidade e da obediência àqueles que foram promovidos e elevados da maneira já mencionada estão sujeitos a qualquer das censuras e punições impostas àqueles que rasgam a veste do Senhor. Por esta razão, com serenidade de consciência, considero que os erros e heresias aos quais Bergoglio aderiu antes, durante e depois da sua eleição e a intenção colocada na suposta aceitação do papado tornam nula a sua elevação ao trono. Se todos os atos de governo e de magistério de Jorge Mário Bergoglio, em seus conteúdos e formas,
se mostram estranhos e até mesmo em conflito com aquilo que constitui a ação de qualquer papa, se até mesmo um simples fiel e até mesmo um não católico entendem a anomalia do papel que Bergoglio está desempenhando no projeto globalista e anticristão levado adiante pelo Fórum Econômico Mundial, pelas agências da ONU, pela Comissão Trilateral, pelo Grupo Bilderberg, pelo Banco Mundial e por todas as outras ramificações tentaculares da elite mundialista, isso não demonstra minimamente a minha vontade de cisma ao evidenciar e denunciar essa anomalia. E, no entanto, sou atacado e processado porque há quem se iluda de que, condenando-me e excomungando-me, a minha denúncia do golpe de Estado perde consistência. Essa tentativa de fazer todos se calarem não resolve nada e, ao contrário, torna ainda mais culpados e cúmplices aqueles que procuram dissimular ou minimizar a metástase que está destruindo o corpo eclesial. A isso se acrescenta o documento de estudo O Bispo de Roma, que o Dicastério para a Promoção da Unidade dos Cristãos publicou recentemente, e a desvalorização do papado que nele é teorizada em aplicação da encíclica de João Paulo II, Ut Unum Sint, que por sua vez se baseia na Constituição Lumen Gentium do Vaticano II. Parece totalmente legítimo e imperioso, em nome do primado da verdade católica, sancionada nos documentos infalíveis do magistério papal, perguntar-se se a escolha deliberada de Bergoglio de abolir o título apostólico de Vigário de Cristo e preferir definir-se simpliciter, bispo de Roma, não constitui, de algum modo, uma deminutio do próprio papado, um atentado contra a constituição divina da Igreja e uma traição ao munus petrinum. E, a bem ver, o passo precedente foi dado por Bento XVI, que inventou, juntamente com a hermenêutica de uma impossível continuidade entre duas entidades totalmente estranhas, o monstrum de um papado colegiado exercido pelo jesuíta e pelo emérito. O documento de estudo cita, não por acaso, uma frase de Paulo VI, e é a seguinte: o Papa é, sem dúvida, o mais grave obstáculo no caminho do ecumenismo. Discurso ao secretário para a promoção da unidade dos cristãos, em 28 de abril de 1967. Montini, Paulo VI, havia começado a preparar o terreno 4 anos antes, depondo enfaticamente a tiara. Se esta é a premissa de um texto que deve servir para tornar o papado romano compatível com a negação do primado de Pedro, que hereges e cismáticos rejeitam, e se o próprio Bergoglio se apresenta como primus inter pares no conjunto das seitas e denominações cristãs não em comunhão com a sé apostólica, faltando a proclamação da doutrina católica sobre o papado, definida solenemente e infalivelmente pelo Concílio Vaticano I, como se pode pensar que o exercício do papado e a própria vontade de aceitá-lo não estejam viciados por um defeito de consenso tal que torne nula, ou pelo menos fortemente duvidosa, a legitimidade do Papa Francisco? De qual igreja eu poderia me separar? Qual Papa eu recusaria reconhecer? Se a primeira se define como Igreja Conciliar e Sinodal, em antítese à Igreja Pré-Conciliar, ou seja, a Igreja de Cristo, e o segundo demonstra considerar o papado como um apanágio pessoal de que pode dispor, modificando-o e alterando-o a seu bel prazer, e sempre em coerência com os erros doutrinais implicados pelo Vaticano II e pelo magistério pós-conciliar. Se o papado romano, o papado, para que se entenda, de Pio IX, Leão XIII, Pio X, Pio XI, Pio XII
é considerado um obstáculo ao diálogo ecumênico, e o diálogo ecumênico é perseguido como prioridade absoluta da Igreja Sinodal, representada por Bergoglio. De que outra forma poderia concretizar-se esse diálogo, senão na remoção daqueles elementos que tornam o papado incompatível com ele e, portanto, manipulando-o de forma totalmente ilegítima e inválida? Estou convencido de que entre os bispos e os sacerdotes há muitos que viveram e ainda hoje vivem o dilacerante conflito interior de se encontrarem divididos entre aquilo que Cristo Pontífice lhes pede, e eles o sabem, e aquilo que aquele que se apresenta como bispo de Roma impõe com a força, com a chantagem, com as ameaças. É hoje mais do que nunca necessário que nós, pastores, despertemos de nosso torpor. Ora est jam nos de somno surgere. Romanos 13, 11. A nossa responsabilidade diante de Deus, da Igreja e das almas nos impõe denunciar sem equívocos todos os erros e desvios que por muito tempo toleramos, porque não seremos julgados nem por Bergoglio, nem pelo mundo, mas por nosso Senhor Jesus Cristo. A ele prestaremos contas de cada alma perdida por nossa negligência, de cada pecado cometido por nossa causa, de cada escândalo diante do qual permanecemos em silêncio por falsa prudência, por comodismo, por cumplicidade. No dia em que deverei apresentar-me para me defender diante do dicastério para a doutrina da fé, decidi tornar pública esta minha declaração, a qual junto uma denúncia contra os meus acusadores, contra o seu concílio e contra o seu papa. Rezo aos santos apóstolos Pedro e Paulo, que consagraram a terra da alma urbe com o próprio sangue, para que intercedam junto ao trono da majestade divina, a fim de que obtenham, para a Santa Igreja, ser finalmente libertada do assédio que a eclipsa e dos usurpadores que a humilham, fazendo da Domina Gentium a serva do plano anticrístico da nova ordem mundial. A minha, portanto, não é uma defesa pessoal, mas da Santa Igreja de Cristo, na qual fui constituído bispo e sucessor dos apóstolos, com o preciso mandato de guardar o depósito da fé e de pregar a palavra, insistir, oportuna e importune, a tempo e fora de tempo, repreender, censurar, exortar com toda paciência e doutrina. 2 Timóteo 4:2. Rejeito com firmeza a acusação de ter dilacerado a túnica inconsútil do Salvador e ter me subtraído à suprema autoridade do Vigário de Cristo. Para separar-me da comunhão eclesial com Jorge Mário Bergoglio, eu deveria ter estado antes em comunhão com ele, coisa que não é possível, dado que o próprio Bergoglio não pode ser considerado membro da Igreja, em razão de suas múltiplas heresias e da sua manifesta estranheza e incompatibilidade com o papel que inválida e ilegitimamente ocupa. Diante de meus confrades no episcopado e de todo o corpo eclesial, eu acuso Jorge Mário Bergoglio de heresia e de cisma, e como herege e cismático, peço que seja julgado e removido do trono que ocupa indignamente há mais de 11 anos. Isso não contradiz, de modo algum, o adágio prima sedes a nemine judicatur. A primeira sede, Roma, não é julgada por ninguém, porque é evidente que um herege, sendo incapaz de assumir o papado, não está acima dos prelados que o julgam. Acuso igualmente Jorge Mário Bergoglio por ter provocado, em razão do prestígio e da autoridade da Sé Apostólica que usurpa, graves efeitos adversos, esterilidade e morte em milhões de fiéis que seguiram o seu insistente apelo para se submeterem à inoculação de um soro gênico experimental produzido com fetos abortados, chegando a fazer publicar uma nota que indicava o seu uso
como moralmente lícito. Ele deverá responder diante do tribunal de Deus por este crime contra a humanidade. Denuncio, por fim, o acordo secreto entre a Santa Sé e a ditadura comunista chinesa, com o qual a Igreja é humilhada e forçada a aceitar a nomeação governamental dos bispos, o controle das celebrações e as limitações à sua liberdade de pregação, enquanto os católicos fiéis à Sé Apostólica são perseguidos impunemente pelo governo de Pequim no silêncio cúmplice do Sinédrio Romano. É para mim motivo de honra ser acusado de rejeitar os erros e desvios implicados no assim chamado Concílio Ecumênico Vaticano II, que considero totalmente desprovido de autoridade magisterial devido à sua heterogeneidade em relação a todos os verdadeiros concílios da Igreja, que reconheço e acolho integralmente, assim como todos os atos magisteriais dos romanos pontífices. Rejeito com toda convicção as doutrinas heterodoxas contidas nos documentos do Vaticano II e que foram condenadas pelos papas até Pio XII, ou que, de qualquer forma, contradizem o magistério católico. Considero, no mínimo, desconcertante que a me processar por cisma sejam aqueles que adotam a doutrina heterodoxa, segundo a qual existe um vínculo de união com aqueles que, sendo batizados, recebem o nome cristão, mas não professam integralmente a fé, ou não conservam a unidade de comunhão sob o sucessor de Pedro. Lumen Gentium 15. Pergunto-me, com que atrevimento se pode contestar a um bispo a falta de comunhão que se afirma, ao mesmo tempo, existir com hereges e cismáticos? Condeno, rejeito e refuto igualmente as doutrinas heterodoxas expressas no assim chamado magistério pós-conciliar, originadas no Vaticano II, assim como as recentes heresias relativas à Igreja Sinodal, à reformulação do papado em chave ecumênica, à admissão de concubinários aos sacramentos e à promoção da sodomia e da ideologia de gênero. Condeno igualmente a adesão de Bergoglio à fraude climática, louca superstição neomalthusiana, gerada por aqueles que, odiando o Criador, não podem senão detestar também a criação e o homem com ela, feito à imagem e semelhança de Deus. Aos fiéis católicos, hoje escandalizados e desorientados pelos ventos de novidade e pelas falsas doutrinas que são promovidas e impostas por uma hierarquia rebelde ao Divino Mestre, peço que rezem e ofereçam seus sacrifícios e jejuns pro libertate et exaltatione Sanctae Matris Ecclesiae, para que a Santa Mãe Igreja recupere sua liberdade e possa triunfar com Cristo após este tempo de paixão. Que aqueles que tiveram a graça de ser incorporados a ela no batismo não abandonem a sua mãe, hoje sofredora e prostrada. Tempora bona veniant, pax Christi veniat, regnum Christi veniat. Dado em Viterbo, 28 de junho do ano do Senhor de 2024, Vigília dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo. Carlo Maria Viganò, arcebispo.